Oi, pessoal! Gente, foi meio errado. Tá bom. O que importa é que o Wellington tá aqui de volta, graças a Deus. Eu também. Bom, hoje a gente vai falar sobre dependência emocional, que eu tratei um pouquinho antes, mas foi bem rapidinho, assim, no vídeo anterior. Eu falei um pouco sobre, mas foi bem, né? Foi bem assim por cima. Mas hoje a gente vai botar foco nisso. Então, nós dois temos experiência nisso. Dependência emocional, no caso, não é só você literalmente depender de uma pessoa, não é só isso. É aquele negócio de estar sempre procurando alguém para satisfazer um vazio emocional ou um vazio interno, seja ele qual for. Às vezes a gente nem sabe o que é o vazio. Isso é muito citado também nas... Eu descobri isso recentemente, inclusive, que tem muitas pessoas borderline que tem isso, esse negócio de vazio interno, que daí elas tentam preencher com outras pessoas. Isso seria a dependência emocional. A dependência emocional também se diz com aquela pessoa que não consegue viver sem a outra pessoa num relacionamento, que diz que eu morreria sem ti, que mais? Aqueles exageros. Exageros no geral. Bom, eu, por exemplo, já tive isso. Eu já participei de relacionamentos assim e é péssimo, porque qualquer coisinha, qualquer demora para responder, qualquer mínimo detalhezinho, tu já fica pensando naquilo e remoendo e, nossa, será que essa pessoa não me ama mais? Ou será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? É horrível e eu sei como é que é passar por isso, então talvez esse vídeo ajude bastante gente. O Wellington também tem experiência com isso, infelizmente. Antes, na época do colégio, acho que isso começou mais no ensino médio. Eu tinha depressão e achava que ela ia se curar quando eu começasse a ter alguém na vida, quando eu começasse a namorar, sabe? Mas isso é tão errado. É muito errado. Botar os teus problemas em cima de outra pessoa. Muito errado. No ensino médio, eu tinha depressão. E achando que alguém na minha vida, algum amor, algum cara, poderia preencher esse vazio que eu sentia, eu me apaixonei até pelo meu professor. É quem nunca, né? É verdade. Eu também era apaixonadinha. Não era assim uma coisa tão intensa, mas eu era apaixonadinha num professor que eu tinha no ensino médio, então. Normal. Mas isso se tornou uma obsessão. Mas o professor já era casado, né, gente? Né? E isso diminuía bem mais a esperança, né, de que houvesse uma correspondência, assim, sabe? Gente, é que assim, parecia muito que quando o Wellington era apaixonado pelo professor, é que era tipo aquela época das criancinhas de quinto ano, quando via aquela professora bonita, quando a professora era mais novinha, mas aquela professora tatuada, aquela professora, sabe? Aquela professora que tu olhava novinha, bonitinha, e que era super legal com todo mundo. Daí todo mundo se apaixonava por ela, mas era tipo assim. Só que o Wellington, ele. Como é que eu posso dizer assim? Ele tinha uma mania de até. Ele já fez até um desenho do professor, que ficou muito bom, aliás. Mas ele chegou a confessar pro professor. Não sei bem como é que aconteceu. Verdade, isso eu quero falar. Tá bom, eu vou deixar ele falar essa parte. Mas ele chegou a confessar pro professor, ele chegou a sonhar com o professor. Ele chegou a sonhar com o professor. Então era uma coisa bem obsessiva, era uma dependência bem forte, sim.
Então, era uma coisa assim que eu acho que passava do negócio do paixão saudável de escola, sabe? Uhum. Isso estava me prejudicando muito nas aulas, porque, né, eu tava com depressão, eu tinha ansiedade, tava apaixonado, mas assim, de um jeito bem tóxico. E eu, como na época eu não conseguia lidar com tanto sentimento, assim, sabe? Tanta, tudo isso. Eu pegava, na primeira vez que eu fugi, eu peguei minha mochila. Tava aquela troca de período, sabe? Tava todo mundo assim, em pé, assim, uma loucura, ninguém via nada. Eu passei por entre as pessoas com mochila e tudo e fui lá pra baixo, né? Porque é de 2 andares. É um prédio. Daí eu fui lá na sala de informática e me escondi lá. Aí chegou a minha professora lá, sabia, descobriram que eu tava lá, eu fiquei bastante tempo lá, né? E eu não consegui contar pra ela naquela época, na primeira vez que eu fugi, porque eu não tava entendendo o que eu tava sentindo. Era exatamente isso. Eu não sabia, eu nunca não tinha parado pra pensar. Eu simplesmente sentia o negócio, eu sentia muitas coisas e saía correndo da sala. Eu nunca tinha parado pra pensar no porquê que eu fazia isso. Mas conforme foi passando os dias, eu fui. Isso não foi uma vez só, eu comecei a fugir direto das aulas, sabe? Até que chamaram meus pais e tudo, e eu comecei a ir na psicóloga e tomar remédio, né? Eu fui no psiquiatra também. Com o tempo eu fui percebendo, assim, claro, eu já sabia que eu estava apaixonada pelo professor, mas na primeira vez que eu corri, eu não achava, eu não conseguia ligar a paixonite ao, a ansiedade, A dependência emocional. Não, não, eu não conseguia ligar a paixonite a minha fuga das salas de aula, sabe? Ah, Aham. sério? Uhum. Mas é que tá tão evidente. Ai, meu Deus. Eu cheguei bem mal no primeiro dia que eu fiz a consulta lá com a psicóloga. Isso eu comecei aí já no primeiro ano mesmo. No meio do ano, lá no primeiro ano, eu já comecei a fazer a psicoterapia, né? E eu cheguei bem mal lá. Conforme as consultas foram passando, eu fui falando dessa paixonite para a minha psicóloga e ela me ajudou a entender que eu tinha uma dependência emocional e que eu saía correndo da sala porque, né, eu somava depressão, ansiedade, dependência emocional e falta de correspondência e a desesperança, aquela coisa assim, meu Deus, era uma mistura de tanta coisa que eu não conseguia lidar com isso. E sem consultar minha psicóloga, eu não tinha falado isso pra ela, não falei que eu ia fazer. Mas o que que eu ia fazer? Eu ia falar pro meu professor que eu tava apaixonado por ele. Ah, eu lembro que na verdade foi antes das férias de inverno que eu já comecei a ir pra psicoterapia. E n- no último dia de aula, antes dessas férias do meio do ano, eu, eu ia falar, porque né, claro, naquela época, né, eu não ia conseguir passar as férias bem se eu não falasse aquilo. Então eu cheguei pra ele na hora do intervalo pra fazer o lanche. Esperei todo mundo sair da sala, daí eu falei. Mas eu falei assim, ai ai. Eu falei basicamente assim, eu gosto de ti, mas não só como um amigo, se é que tu me entende. Eu falei bem assim. Ele, ele ficou assim, normal. Ele simplesmente falou que é normal isso acontecer, né? Mas que ele não ia corresponder. Água fria.
Pior que o professor era bem assim, ele era bem sincerão, Sim, isso é bem ótimo. diretão, assim, Aham. bem... E o Wellington, ele tinha um grande problema que a gente tentava falar com ele e perguntar o que estava acontecendo. Isso é meio normal nas pessoas, na verdade, na maioria das pessoas. Mas a gente tentava conversar com ele para saber o que estava acontecendo e ele simplesmente se fechava. Ele parecia que estava muito bravo. Eu não sei assim exatamente o que era o sentimento que ele sentia. Acho que nem ele sabia. Mas ele ficava assim, ó, na sala. Daí a gente tentava falar com ele, nada, nada, não é nada. Uhum. E daí quando a gente via, ele já não estava na sala mais. Aham. Era um nada que era tudo, meu Deus. Exatamente. Então, né, era bem crítica a situação. Mas depois que a gente voltou a estudar junto, porque a gente estudou 2 anos juntos, né? Uhum. Foi o primeiro e depois o terceiro. No segundo a gente Tinha não... trocado de sala. Pois é, Aham. infelizmente. No terceiro ele tava melhor já, né? Uhum. Bem melhor. Porque assim, nossa, se vocês fizerem, se vocês estão mal e fizer ir pra consulta com psicólogo assim e ser bem sincero com ele e tomar os remédios certos, tua vida muda. Tu muda completamente. Porque assim, no início eu tava tão mal, eu não conseguia, não tinha nem mais vontade de viver. Várias vezes eu já pensei, né, em suicídio. E eu cheguei até a ter que ficar com internação domiciliar por causa disso. Já tinha isso aconteceu quando eu já tinha contado pro meu professor que eu tinha ficado apaixonado por ele. Mas mesmo assim, passou as férias, eu voltei, e parece que voltou também aquele sentimento assim ruim, sabe? Porque, né, tinha aula com ele, coisa assim. E eu acho que eu fazia isso e eu ainda assim continuava correndo, saindo da sala, querendo chamar a atenção dele. É uma loucura. Mas depois de muito tempo com com essas dificuldades, eu me abria bem com a minha psicóloga, tem que falar. Antes eu chorava mais, sabe? Eu acho que quando a gente conversa com a psicóloga a ponto de mexer muito com a gente e a gente chorar, é aí que tá dando certo o tratamento, é aí que a gente tá, Progredindo. sim, né? Porque, né, a semente para nascer ela precisa estar debaixo da terra no escuro, né? Para depois ela desabrochar. Que lindo. Nossa, me senti tocada. Eu só queria Ah, fazer uma observação aqui no meio do relato do Wellington. uhum. Que ele falou que tu tem que ser 100% sincero. Na verdade, não é uma observação, é um desabafo. É que assim, eu fiz e faço terapia com uma mesma psicóloga por já vão fazer 3 anos, 2, 3 anos, não tenho certeza. E desde que eu comecei, eu vivi falando coisas. Eu tenho 2 grupos de coisas: coisas ruins e coisas muito ruins. E eu só conto as coisas ruins. As coisas muito ruins que me incomodam verdadeiramente, eu deixo pra lá. Eu não contava pra ela. E como isso foi ficando pra mim, isso foi me prejudicando, obviamente. Então, é óbvio que a terapia não deu muito certo. É óbvio que a terapia não funcionou como deveria. Então, eu digo pra vocês que vocês devem sim falar tudo, tudo, absolutamente tudo, mesmo que na cabeça de vocês pensem, nossa,
eu tô pensando uma coisa tão idiota assim, eu tô pensando uma coisa tão bobagem assim. Vocês devem falar essa bobagem, sim. Porque isso que vocês pensam é importante, isso que vocês pensam deve ser falado. E, nossa, eu meio que briguei, de novo as aspas, com a minha psicóloga, porque ela me deu um xingão, digamos assim. Porque, bom, eu vou ter que falar isso. Eu tive que ser internada, porque eu estava meio mal, assim, da depressão. E daí ela descobriu isso, obviamente, né? Ela ficou sabendo. E daí ela veio me interrogar, né? Obviamente, o que aconteceu, como é que aconteceu, por que que eu fiz isso. E eu contei pra ela que eu tava pensando em coisas ruins e tudo mais. Ela, ai, por que que tu me contou? Eu tô sempre disponível pra ti e tudo mais. E eu disse pra ela essas coisas, assim, que eu não contava sempre tudo pra ela. E eu fui sincera dessa última vez. E obviamente ela me xingou. Ela disse, nossa, mas eu confiei em ti. E aquilo me fez pensar, né? Realmente ela confiou em mim, por que que eu não confiei nela? Tem que ter essa dualidade, tem que ter essa ligação. Porque senão a terapia não funciona. E se tu não confia nela, pra que que tu tá indo ali, entendeu? Não faz sentido. Então, confie na sua psicóloga. É, É basicamente isso que eu queria falar. Continue. então tá. Se a gente quer melhorar, a gente. É aquela coisa assim, né? A gente quer evoluir, mas dói no Dói. início. Não tem como a gente evoluir sem. Não tem como a gente ficar melhor sem enfrentar os nossos demônios, sabe? Então, é que eu tava falando, né? Eu fui internado, depois das férias eu continuava correndo pra chamar a atenção do professor, mas olha, né? Ai, meu Deus do céu, credo, gente. E hoje eu me sinto tão bem, porque parece que quando tu fala tudo que tu sente de ruim, sabe? Tu se sente mais leve, muito mais leve depois, até sem assunto. Às vezes tu vai perceber que nas consultas, se tu conta tudo que tu, as coisas mais sombrias que tu tem dentro de ti, tu vai percebendo que o tempo vai passando e tu vai te sentindo muito mais leve. Isso junto com a medicação, então deixa ela em dia, tá? A receita em dia, faz as revisões com o psiquiatra. Quando tu faz consulta com psicólogo, tu precisa estar em dia com o psiquiatra, né? Para as duas coisas, elas têm que estar juntas para funcionar, para tu melhorar. Né? Tu vai percebendo que tu vai ficando sem assunto até. Porque, Essa é a parte boa do negócio, parece. sim, porque tu tá bem, e tu chega lá, tu olha para trás, tu vê aquela escuridão, e agora tu virou um girassol. Tu fica só assim com aquela coisa assim, não sei o que eu falo. Mas quando tu não sabe o que tu fala o que tu fez no fim de semana, tu fala o que tu fez, qual teus projetos, tu fala, sabe? E tu fala as coisas que aconteceram no dia a dia, que tu não gostou, que tu ficou triste, né? Porque assim, a gente melhora, mas a gente não fica imune, né? Sim, com certeza. Das dificuldades, né? E, gente, é uma coisa, parece mágica, essa terapia com psicólogo, assim, sabe? Terapia é a melhor coisa que tem. Tu pode estar sem assunto, tu pode estar sem nenhum problema. É impossível estar sem nenhum problema, né? Vamos É combinar. verdade. Mas assim, tu pode estar com aquele probleminha mínimo, mas aquele probleminha mínimo tu vai tentar tratar. É uma coisa assim que vai ser do teu peito de um jeito que, Aham. nossa, vai ser uma delicinha. Sim. Mas, bom, a minha experiência basicamente é. Eu fiquei boa parte da minha vida procurando por alguém para tapar um vazio que nem eu sei o que que é o vazio.
Porque eu tenho borderline. E, como eu falei antes, uma das características dessa condição, dessa condição mental, é ter a dependência emocional bem aflorada. Então, eu sempre procurei por alguém, eu sempre procurei por alguma coisa que nem eu sabia o que era para preencher isso. Então, eu sempre jogava meus problemas, eu sempre jogava tudo para os outros, eu sempre dependia de alguém para me fazer feliz. E isso é muito errado. Eu demorei muito tempo para perceber o quão errado isso é. Então, o que eu posso dizer? É errado sim, mas é errado. Não que seja errado no sentido assim de te condenar, sabe? Né? Não é isso. É prejudicial para os dois, na verdade. Uma relação assim nunca daria certo. Vamos ser sinceros aqui. Então, ainda mais quando as duas pessoas são assim. Então, Nossa! não dá certo. Credo! Um depende do outro, daí vai envelhece e é naquela coisa É um horrível. ciclo eterno. Então, não dá certo. Tem que cuidar. O que eu posso dar de dicas, assim, de... Gente, saia da zona de conforto. No início vai ser péssimo, no início eu garanto pra vocês, não vai ser fácil. Eu sei disso. Vai ser horrível. Não tenho o que dizer contra isso. Mas é no início. Eu passei por muita fase difícil depois de terminar relacionamentos assim, porque eu tive mais de um. Sim, eu tive mais de um que eu tive dependência emocional da minha parte. E eu passei por o quê? Mais de meses em que eu ficava com ansiedade, com depressão, sabe, com aqueles sintomas que me deixavam assim realmente mal. Mas sabe quando tu sente que tu vai crescendo aos poucos? Tu tá mal, mas tu tá sentindo que aquilo te fez bem ao mesmo tempo? Eu não sei como explicar. Mas é uma coisa tão boa, porque tu sente que tu tá se promovendo, digamos assim. Tu sente que tu tá crescendo, tu sente que tu tá evoluindo. E é muito bom, porque depois que essa fase passa, tu consegue realmente viver. Tu consegue. Nossa, tu sente uma liberdade tão boa, tu sente um peso saindo de ti. É muito bom. Eu finalmente estou conseguindo viver direitinho agora. Claro, eu ainda tenho um pouco de dependência emocional, sim, porque às vezes. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite, não vai acontecer assim no estalar de dedos. Que eu vou deixar de ter algum problema que eu tive minha vida inteira, basicamente. Então, eu tenho muitos picos, né? Mas, bom, fazer o quê, né? A gente é biruta, mas a gente entende o que acontece. Então, eu tenho consciência do que eu sinto agora, graças à terapia. Fica a dica. Então, eu tô entendendo bem o que tá acontecendo comigo. Então, tá sendo um pouco mais fácil. Então, o que eu aconselho é faça terapia, muita terapia, remedinhos e saia da zona de conforto, pelo amor de Deus. Zona de conforto nunca é conforto, é simplesmente É problema. prisão. É prisão e problema. Prisão e problema, com certeza. Zona de conforto nunca vai ser uma coisa boa, isso eu posso garantir. E é isso, isso, gente. Já tá com quase 40 minutos, a gente vai ter que editar muito esse vídeo. É o bruto, sabe? O bruto, com certeza. Aí a gente vai ver como é que vai ficar a duração. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Obrigado. Esse vídeo foi tão gostoso de fazer. Eu me senti tão leve agora. Verdade, né? Tchau, gente. Tchau. Falou. Então, gente, olha só. Vou contar a minha história. Ai, tá tão difícil.
difícil, gente. Só deixa aí, não fica pensando muito em quem vai ver ou alguma coisa assim. Tá bom. Aí tu tá aqui. Quer que eu saia? Mãe, fala pra eles o que eu tô sentindo. Fala. Isso, 33000. Quando eu tava... Gente, já tá com 30 minutos aí. Olha, história celular. A gente vai cortar um monte de coisa, né?